Sinceramente, quando comecei a fazer esse vídeo, me surpreendi com a quantidade de casos bizarros que existem no mundo vindo das pessoas. Sei que todos nós temos nossas peculiaridades, mas alguns decidem se destacar, e outras por consequências da vida mesmo. Por isso, separei os 10 casos mais bizarros de pessoas espalhadas por esse mundão afora e que surpreende qualquer um só de contar. Tenho certeza que ao menos um desses irá chamar sua atenção. Então, fique comigo até o final, pois o vídeo está bem bacana. O braço pela paz. Em 1973, Sadhu Amar Birat levantou a mão direita no ar em busca de paz e nunca a abaixou. Até o início da década de 1970, Birat trabalhava em um banco e era casado com uma mulher com a qual teve 3 filhos. Então, em uma manhã, decidiu mudar de vida e saiu pela Índia em peregrinação. Após 3 anos de andanças e estudos sobre o hinduísmo, decidiu erguer o braço permanentemente em busca do caminho da iluminação, deixando o passado para trás para servir o deus hindu Shiva. Por acreditar que ainda estava muito ligado aos prazeres da vida mortal, ele decidiu levantar o braço direito e mantê-lo levantado para sempre. 46 anos depois, ainda está no ar. Mulher unicórnio. Uma idosa chinesa de 101 anos, chamada Zheng Huifan, que viveu no pequeno povoado de Linlou, causou temor e despertou curiosidade de seus vizinhos depois que passou a desenvolver na parte esquerda de sua testa um chifre de cor negra. O chifre apareceu em 2009 e foi crescendo com o tempo, chegando aos seus 6 centímetros. Segundo informações, esse tipo de protuberância é um tumor benigno que costuma aparecer com frequência em pessoas de idade avançada, embora muito raramente alcance tamanho tão grande. Um caso bem semelhante, mas mais estranho, de realmente dar nervoso, é o de outra senhora chinesa chamada Liang Xiuzhen. Ela ficou conhecida em 2015 quando tinha 87 anos, apelidada de Mulher Unicórnio. O dela, que chegou a 13 centímetros, é conhecido como corno cutâneo, o mesmo tumor da senhora falada anteriormente, que pode ser removido com cirurgia. Mas à época, a filha da senhora disse não estar confiante com a retirada do tumor por conta da idade avançada de sua mãe. Boca grande. Um angolano, hoje com 32 anos, ganhou um registro no livro dos recordes Guinness após ter a boca esticada até 15 centímetros de comprimento. Francisco Domingo Joaquim, para mostrar sua habilidade única, conseguiu encaixar uma lata de refrigerante na boca. Segundo os juízes do livro, esse é o maior registro do mundo. O recordista diz que ficou famoso depois de ter mostrado o seu feito para o mundo. Joaquim também ficou conhecido como Mandíbula do Terror. Como um bom curioso, fui medir a minha aqui e deu quase 9 centímetros, não chegando nem perto do camarada aí. Homem grávido. Bhagat, um indiano de Nagpur, sempre se sentiu constrangido com sua barriga grande. Uma noite, no verão, ele foi levado às pressas para o hospital com o estômago tão inchado que mal conseguia respirar. Os médicos descobriram o corpo meio formado de um irmão gêmeo que nunca havia nascido. Bhagat carregou o seu gêmeo durante 36 anos. Dr. Mehta, responsável pelo caso, disse que isso foi um fetus in feto, que acontece na gravidez gemelar, em que um feto fica envolto por outro. O feto dominante cresce e alimenta-se do outro como um parasita. Na maioria dos casos, ambos os gêmeos morrem, mas neste caso é incomum. Várias personalidades. A pessoa que vamos falar agora tem o nome fictício de Karen Overhill. Esse nome foi dado pelo seu psiquiatra Richard Beer. Ela, que não quis se identificar, tinha um problema que demorou 18 anos para ser tratado. Ao procurar a ajuda de Richard, Karen reclamava de dores crônicas e depressão. De início, o psiquiatra acreditava que o motivo poderia ter sido a cesariana para ter sua filha caçula, mas com o tempo percebeu que se tratava de um DID, ou seja, desordem de identidade dissociativa. Por várias vezes, ela se encontrava em lugares estranhos sem saber como chegou lá. Também encontrou marcadores de livros que não se lembrava de ter lido. Ouviu vozes à noite e encontrou pessoas que ela não conhecia, mas que as conheciam. Em um episódio curioso contado por seu psiquiatra, Karen havia ido a um cassino com $25 na bolsa
e acordou no dia seguinte com $2.500. Ela não sabia dizer de onde havia surgido aquele dinheiro. Muitos anos depois, descobriram que ela ganhou tudo aquilo jogando. Como dito anteriormente, ela descobriu que sofria de um caso extremo de transtorno de personalidade múltipla e vivia com 17 personalidades distintas. E após 18 anos de tratamento, hoje está curada. A guerra ainda não acabou. Hiro Onoda era um oficial do exército imperial japonês que permaneceu em seu posto na selva nas Filipinas por 29 anos, recusando-se a acreditar que a Segunda Guerra Mundial havia acabado. Ele sobreviveu se alimentando de cocos e bananas e às vezes matava aldeões que ele achava que eram inimigos. Autoridades locais e militares procuraram o tenente Onoda, mas ele evitou a captura. Finalmente, um homem chamado Norio Suzuki encontrou e fez amizade com Onoda. Mas apesar de explicar que a guerra havia acabado, Onoda ainda se recusava a se render. Suzuki viajou de volta ao Japão e convocou o ex-oficial de comando de Onoda, que voou pessoalmente para as Filipinas para emitir ordens de alívio de serviço de Onoda. Ele finalmente se rendeu em 1974. Seu uniforme, boné e espada estavam todos em boas condições. Onoda morreu de insuficiência cardíaca em 16 de janeiro de 2014 no Hospital Internacional Sanluki, em Tóquio, de complicações devido à pneumonia. O secretário-chefe do gabinete japonês, mais tarde primeiro-ministro, Yoshihide Suga, comentou sobre a sua morte. Ainda me lembro vividamente que teve certeza do fim da guerra quando o Sr. Onoda retornou ao Japão e também elogiou sua vontade de sobreviver. Dread gigante. A xamã dela tem dreadlocks de quase 6 metros e é chamada de Rapunzel Black. Ela leva 2 dias para lavar e secar completamente o cabelo e precisa enrolar os dreads quando sai de casa para evitar que o cabelo fique preso em portas e em arbustos. Seus dreads foram oficialmente medidos com 5 metros e 94 centímetros de comprimento, mas uma medida não oficial descobriu que uma das vertentes media 16,9 metros de comprimento. Mandela começou a deixar o cabelo crescer aos 25 anos de idade, depois que ela se mudou de Trinidad e Tobago para Nova York e decidiu ter um estilo de cabelo mais natural. Visão de raio-x. A russa apelidada de Garota dos Olhos de Raio-X, Natasha Denkina, afirma ter uma visão de raio-x que permite que ela veja dentro dos corpos humanos. Natália teve que ser submetida a uma operação de apêndice aos 10 anos. Desde que a garota foi acordada no pós-operatório, ela alegou que conseguiu enxergar dentro do corpo das pessoas como se fosse um raio-x. Após isso, ela foi levada ao hospital pela sua mãe e lá surpreendeu os médicos com sua visão, acertando os diagnósticos dos pacientes. Ela ficou conhecida em muitos países e até ter um documentário desenvolvido pelo Discovery Channel, mas ainda há profissionais que duvidem da sua capacidade. Em 2004, ela chegou a ingressar na Faculdade de Medicina e Odontologia e em 2006 fundou o Centro de Diagnóstico Especial Natália Denkina, cujo objetivo era trabalhar em parceria com profissionais de medicina tradicional e pessoas com capacidades especiais como ela. Homem mais sujo do mundo. O iraniano Amol Raji, de 89 anos, não toma banho há mais de 70 anos, porque acredita que estar limpo o deixará doente. Sua comida favorita é porco-espinho podre. Ele vive em condições de forma nômade. Dorme em um buraco parecido com uma cova no chão ou em cabanas feitas pelos moradores do vilarejo e fuma cachimbo com esterco de animais. Ele bebe 5 litros de água por dia em uma lata de óleo enferrujada. O último recorde mundial de maior tempo sem tomar banho pertencia a um indiano, Kailash Singh, de 66 anos, que não tinha tomado banho há mais de 38 anos. Pelo amor de Deus. Homem-lobo. Yu Zei-hun foi oficialmente nomeado o homem mais peludo do mundo pelo Guinness Book em 2002. Ele tem pelos em seu corpo que cobrem 96%, por causa da síndrome de werewolf. Ele nasceu na China em 1979 e é basicamente um ator desde a infância. Ele costuma ser chamado de o Homem das Cavernas e foi apedrejado quando era um garoto inocente. Mas ele deixou claro em uma coisa, que não permitiria que tais coisas afetassem suas ambições. Ele fez sua estreia como ator aos 6 anos de idade no filme A Airy Shields Adventure.
Durante sua vida, passou por 5 operações diferentes para remover os pelos do corpo, incluindo o nariz e a orelha, que o deixou com problemas de audição e na respiração. As informações é que a última foi feita em 2009. Me conta, qual desses mais surpreendeu? Conhece alguém que poderia fazer parte dessa lista? Sei que existem muitas pessoas que se destacam no mundo como essas, e por isso me comprometo a apresentá-las nos próximos vídeos. Mas agora eu te convido a conhecer outros mistérios e curiosidades espalhados pelo mundo assistindo nossos vídeos sugeridos. Um grande abraço e nos vemos lá!